Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. A Máfia dos Tigres, segunda temporada. Terminei de ver a segunda temporada dessa série da Netflix, que fez bastante sucesso aí, se eu não me engano, em 2020 que ela saiu, foi por aí, 2020, 2019, 2020, acredito que foi 2020. E ela é uma série documental que conta a história do Joe Exotic, que é conhecido como o Tiger King, né, como o Rei dos Tigres. O nome em português ficou A Máfia dos Tigres, né, mas em inglês o nome é Tiger King. E a gente acompanha a jornada desse cara e ao mesmo tempo a série ela vai mostrando pra gente como funciona esse mercado de grandes felinos que existe nos Estados Unidos, né. Grandes felinos, quando eu falo grandes felinos, a gente está falando aqui de tigres, de leopardos, de leões, esses tipos de animais. E a série, ela aposta no bizarro, né? Porque parece que a maioria das pessoas que se envolvem nesse meio aí, que começa a criar esses bichos zoológicos, são pessoas bizarras, né? E a série, ela meio que brinca com essa questão, e ela usa essa questão da bizarrice até como uma linguagem na série. Os personagens são muito caricatos, sabe? As tomadas de câmera, em alguns momentos, mostram uns personagens assim muito bizarros, sabe? Em cenas, em situações bizarras. Então, mas você vê que é uma coisa proposital para transmitir uma linguagem, como que dizendo assim, cara, esse mundo é muito doido e as pessoas que pertencem a esse mundo são muito doidas. Então, um resumo assim da primeira temporada, a gente acompanha, como eu falei, a história desse cara, Joe Exotic. Se você procurar aí no Google, você vai ver a cara do malandro. E como ele usou assim a internet e tal para criar um império, né? Pra criar um império. Ele tinha um canal no YouTube falando sobre grandes felinos. E aí, só que a coisa começa a desandar quando uma outra personagem aparece na história, a Carole Baskin. Ela se apresenta como uma defensora, né, dos grandes felinos, com ideias de que esses grandes zoológicos, personagens como o Joe Exotic, eles fazem mal pros grandes felinos, tal, tratam mal desses animais. Mas no fundo a gente acaba vendo que ela é meio bem parecida com eles, né? Porque ela também tem um lugar que ela cuida, e as condições são muito parecidas, né? São jaulas também, enfim. Só que a primeira temporada mostra muito essa tensão entre esses dois personagens, né? A Carole Baskin e o Joe Exotic. E outras pessoas que vão aparecendo no meio do caminho. A primeira temporada é sensacional, cara. Porque é isso que eu falei. Primeiro a gente é apresentado a um mundo bizarríssimo, que a gente não fazia ideia que existia. E a gente fica encantado pela bizarrice que ele é. Então a primeira temporada você pode assistir sem medo. Sem medo. Ela tem um final assim que você não esperava tanto. Que a coisa caminha para um lado que caramba, quem são essas pessoas, né? E aí eles resolveram fazer uma segunda temporada continuando a história de onde parou. E eu vou te dizer que aí eles tentam sair um pouco do cenário Joe Exotic, que realmente é o personagem mais cativante assim, né, da série. É o cara que atrai a gente mesmo porque é bizarro, é muito bizarro. Ele é muito bizarro. Ele faz clipe, pra você ter ideia, o Joe Exotic faz clipe cantando, ele anda armado por aí, ele tem um mullet, ele é lourinho, tem um mullet, ele já se candidatou à presidência. Cara, assim, agora não lembro se foi presidência ou se foi governador, agora não vou lembrar direito, mas assim, um cargo eletivo assim bizarro. Então, cara, ele assim é muito mais interessante. E aqui na segunda temporada eles tentam expandir um pouco isso. E o nome em português acaba ficando até melhor, né? Porque eles resolvem mostrar mais essa questão da máfia dos tigres mesmo, né? Outros personagens, né? Outros reis, outros Tiger Kings e outras também Tiger Queens. Então, o que parece assim no início, principalmente nos dois primeiros episódios, são apenas 5 episódios essa segunda temporada. Nos 2 primeiros episódios, eu fiquei meio assim, cara, por que eles estão contando essa história? Por que eles estão indo por esse caminho, sabe? Meio se distanciando um pouco dessa primeira temporada. E isso me chateou assim um pouco, sabe? Mas depois eles acabam voltando, assim, aos poucos, sabe? A conectar de novo a história com o Joe Exotic, mostrando alguns outros personagens que também estavam ligados com a questão que acontece lá na primeira temporada. E aí melhora um pouco, mas ainda assim, eu acho que eles estão realmente, assim, torcendo o pano, né, cara? Pra espremer o máximo possível que tem dessa história.
Já vai ter uma terceira temporada, com certeza, porque eles terminam a segunda temporada com um gancho pra terceira temporada. E pior de tudo é que eu quero ver, né? Porque eu tô curioso pra ver como que termina como é que é o desfecho desse mundo doido que foi apresentado pra gente lá na primeira temporada. Um mundo muito maluco, no meio dos Estados Unidos, onde pessoas doidas colecionam grandes animais, né, cara? Colecionam tigres em suas casas, é uma parada muito maluca isso. Eu vou dar 1, 2, 3 pra a segunda temporada de Tiger King. E é isso. Se você gostou, compartilha aí nas suas redes sociais. Segue a gente no Instagram, @bicicletasvoadorascast. Curte a gente aí também no Spotify. Segue a gente, né, no Spotify. E não esquece também de avaliar a gente lá com 5 estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast também. A gente está hospedado no saladacult.com.br, onde tem vários outros podcasts para você curtir. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.